Olá pessoal, como vocês estão? Mais uma vez aqui com vocês, Ronaldo Melo, canal Cultura Alternativa. Hoje vamos falar do álbum 1 do RPM. Essa banda que voltou, que trocou de vocalista, que voltou ativa, né? Como todo rock nacional, voltou agora. E a gente vai dar ênfase ao primeiro álbum, porque as capas falam. Então eu vou mostrar aqui o primeiro álbum. O primeiro álbum do RPM é esse aqui, de título Revoluções por Minuto, o nome da banda. Esse álbum aqui foi gravado entre 84 e 85. O RPM estava bem no início da sua formação. O Paulo Ricardo fez esse projeto RPM depois de ter morado na França e ter trabalhado como repórter na Inglaterra. E a banda era eles dois, né? Bem assim no estilo Tifofias. Só teclado, um contrabaixo, sei lá, alguma coisa assim. Depois veio o Fernando Deluc e eles formaram uma banda em si com o primeiro baterista, que foi o Moreno Júnior. Eles tinham um problema muito grande com bateristas, o grupo RPM, logo no início. Logo eles não usavam, devido a ser um duo, o projeto ser um duo, eles usavam muito bateria eletrônica, né? E esse álbum aqui conta essa história da dificuldade de encontrar bateristas. Eles tiveram o Charles Gavan dos Titãs como baterista. O primeiro baterista foi um garoto de 15 anos chamado Moreno Júnior, que não podia tocar em boates, que era onde eles tocavam na época, tocavam em boates, em casas de show, e ele, devido a ser de menor de idade, não podia tocar na noite. Então eles tiveram o baterista Charles Gavan, que logo pulou fora, foi fazer parte do Ira, dos Titãs, né? E eles ralaram um pouco na gravação desse álbum sem baterista, usando baterias eletrônicas, até surgir o baterista PA, né? O Paulo Antônio Pagni, já falecido, né? E por isso que eu resolvi homenagear esse primeiro álbum, devido a esse baterista, né? O Paulo Pagni, né? Essa grande banda RPM que voltou com novos integrantes, agora o Kiko Zara e o Joy Palone, que é o novo vocalista e baixista, e o Kiko Zara é o substituto do Paulo Pagni, né? Que é um grande baterista, né? O Kiko Zara. E esse álbum aqui, quando a gravadora contratou o RPM primeiro fez um pau de sebo, que é aqueles álbuns com vários cantores, vários outros artistas, né? Como esse aqui é um pau de sebo, chamado pau de sebo. Uma banda, várias bandas, né? Tocando esse álbum, e a banda que se destacar mais gravava um LP. E o RPM foi assim, gravou 2 músicas, né, no pau de sebo, e a gravadora foi e investiu neles. Só que o contrato que eles fizeram, eles primeiro tiveram uma proposta da EMI e depois uma da CBS. Quando eles foram para a CBS, eles pediram luvas, pediram que tivesse exclusividade, inclusive da criação de arte da capa. Porque antigamente era um fotógrafo que criava todo esse conceito de capa. E esse conceito aqui, bem New Wave, né? Que era o som da banda, o Tecnopop New Wave, né? O RPM, um som mais moderno. Eles criaram essa capa aqui, e isso aqui eles pegaram aqueles palitinhos de fósforo e foram fazendo aqui. Você vê que são palitinhos de fósforo na foto, a foto grande, eles foram colocando, e a gravadora até criticou, que disse que ia ser um fracasso esse álbum, porque não tinha uma arte bonita de capa, mas é uma arte bem New Wave mesmo, bem da época mesmo. Esses palitinhos de fósforos aqui, eles representam as baquetas, a dificuldade que eles tinham de encontrar um baterista fixo, né? Como eu falei, tinha o Moreno Júnior, teve o Charles Gavan e até o PA. Mas esse álbum aqui, a maioria das faixas, algumas foram gravadas com bateria eletrônica, né? É um grande álbum esse álbum aqui. As faixas dele teve faixas muito boas. Teve essa faixa aqui, Rádio Pirata, que é uma faixa muito interessante. Olhar 43, A Cruz e a Espada, né? Estação no Inferno, Fúria do Sexo Faixa, a primeira música que estourou deles, Louras Geladas, né? Louras Geladas era comercial de cerveja, né? Que estourou em 84. Liberdade, Guerra Fria. Tinha um lado assim de canções pop e outro lado mais panfletário. Canções mais políticas, né? De um cunho mais político, assim. Como essa Juvenilha. A própria música Revoluções por Minuto, que chegou a ser proibida, né? Por causa de tratar de assuntos ainda delicados. A nossa cultura, né, a nossa censura no país estava saindo da ditadura militar, você não podia falar de certos assuntos, sexo, drogas e outras coisas, né? Mas é um grande álbum, o álbum de estreia foi produzido pelo Maluli, é o álbum da CBS, e a capa quase eles levaram assim um esporro grande
os caras da gravadora, para eles terem criado esse conceito de capa aqui com esses palitinhos de fósforo. Uma capa muito interessante, que foi bem simples, né? A ideia de você pegar e colorir a capa e botar os palitinhos de fósforo aqui, representando as baquetas, né? A dificuldade que eles tinham de encontrar bateristas. Grande RPM, grande banda que voltou ativa. E eu queria contar também aqui sobre o segundo álbum do RPM, que é muito interessante essa história. Continua a história do primeiro álbum. As capas falam. Ó, o nome do álbum, Rádio Pirata ao Vivo. RPM Rádio Pirata. Por que o nome desse álbum é Rádio Pirata? Por quê? A grande história desse álbum aqui é que eles começaram a fazer a turnê do primeiro álbum, Revoluções por Minuto, e uma música que o diretor do show pediu para eles tocarem para dar uma esfriada no álbum, para subir numa dinâmica, né? Uma música para as damas, né? Aquele momento que o show para e você vai dar atenção à sua namorada, vai namorar um pouco, vai tomar uma água, vai ao banheiro, esfriar para o álbum no show ao vivo ele se desenvolver, né? Ter aquela dinâmica de estourar e terminar em alta, né? Todo mundo dançando, gritando, pulando, aquela coisa toda. E eles pegaram essa música Calma, que o diretor pediu, uma música que o Paulo Ricardo gostava muito, do Caetano Veloso, chamado Londo Londo, que é uma música que é uma letra em inglês, foi cantada em inglês pelo Caetano Veloso no seu exílio. E o Paulo Ricardo gostava muito devido a ter morado em Londres, né? Tinha aquele sentimento londrino, né? Paulo Ricardo morou em Londres, foi repórter lá, correspondente da revista Pipoca Moderna, Som 3 e outras revistas mais, né? Paulo Ricardo era repórter nessa época, morou lá, entrevistou várias pessoas e teve uma convivência e gostava dessa música, dessa balada Londo Londo. E essa balada Londo Londo, ela foi gravada somente o piano e voz, só o Paulo Ricardo cantando em inglês, porque o inglês dele é muito bom. E essa música ela não estava programada para entrar num álbum, era apenas uma música para esfriar o show e crescer na dinâmica. Só que, veja bem o que aconteceu, eles foram tocar no Nordeste e os produtores de shows, que isso é comum no rock, né? Desde os anos 60 você piratear, os álbuns bootlegs. Bootlegs, por que bootlegs? Porque o cara pegava um gravadorzinho de fita, aquela fita cassete, colocava um gravadorzinho, botava um microfone e gravava ali a música, o show completo e lançava o álbum pirata. Teve gravadoras que lançou álbum piratas de artistas. E eles gravaram numa turnê, estavam numa turnê pelo Nordeste, algum radialista foi e pirateou a música Londo Londo, que era o momento calmo do show, né? A música das damas, né? A balada, que toda banda de rock tem suas baladas, né? Que são sempre os maiores sucessos das bandas de rock. E eles pegaram Londo Londo e piratearam e jogaram na rádio, a fitinha cassete, tocando e todo mundo querendo a música, Londo Londo, quero comprar, e o álbum não existia. Então foi que a gravadora fez? A gravadora fez RPM Rádio Pirata. Devido à pirataria da música Londo Londo, o álbum tornou-se Rádio Pirata. Só que álbuns assim, ao vivo, para uma banda, quando ela já tem repertório, ela já tem 3 discos, para ela ter repertório suficiente para gravar um álbum ao vivo. Isso foi uma coisa inédita na música brasileira, uma coisa inédita aqui no Brasil. Uma banda que só tem um álbum, gravar um disco ao vivo. A grande farsa do rock and roll. E a história por trás desse álbum aqui é mais interessante ainda, porque esse disco aqui ele não foi gravado ao vivo, ele foi todo gravado no estúdio, porque as gravações que eles faziam, a captação era horrível, das guitarras que eles pulavam muito no palco, então foi todo refeito em Los Angeles, no sistema Mitsubishi, foi lançado em CD na época, né? O CD estava aparecendo em 85, foi gravado no sistema digital e foi lançado na França. Esse álbum estourou na França, as bandas de rock brasileiro. No encarte dele, inclusive, tem um encarte contando a história da banda em francês. E foi a grande farsa do rock and roll. Eles regravaram o primeiro álbum todo aqui, adicionando apenas algumas faixas. Essa Naja, instrumental, Estação no Inferno, não. Londo Londo, só Flores Astrais, do grande grupo Secos e Molhados, do Mato Grosso, que era o diretor de luz, de iluminação e palco do espetáculo, né, desse álbum. E foi produzida pelo Mazola. Grande Mazola, né, que era o produtor do Raul Seixas e dos grandes nomes da MPB. Marco Mazola. Grande álbum. Então as capas falam, esse álbum se chama Rádio Pirata, por causa de uma música feita prateada, que foi a música Londo Londo. E esse álbum nunca foi ao vivo, como eu falei pra vocês, foi gravado
em Los Angeles, no sistema Mitsubishi digital. A única coisa que eles aproveitaram foi os gritos da plateia cantando, né, chamando a banda de revolução, revolução, e aquele lance todo. Mas foi um álbum que é a grande farsa do rock and roll, foi todo feito em estúdio, para ficar perfeitinho, para ficar linear, tudo perfeitinho, se encaixar os tempos. Foi feito isso. Esse álbum é uma grande farsa do rock and roll, ele nunca foi ao vivo. Os gritos foram ao vivo, os gritos da plateia, né? Mas foi todo mixado. Por isso que ele se chama Rádio Pirata, o símbolo da bandeira pirata. É um grande álbum. Esse terceiro álbum aqui, do RPM, que ia ser o segundo, chama-se Quatro Coiotes. Por quê? Porque ele foi todo gravado nos Estados Unidos e a sessão de fotos dele foi feito lá no deserto, entre o México, o Arizona, sei lá. Por lá eles estavam fazendo uns testes militares e não podia nem fotografar, né? Lá o deserto, lá onde eles estavam. E Quatro Coiotes é uma referência aos brasileiros que tentam invadir os Estados Unidos, os coiotes, né? Que passam na fronteira. Devido a eles estar na fronteira do México e Estados Unidos, lá no deserto, lá perto de uma base militar, né? Foi uma dificuldade muito grande de fazer o marketing. Ele tem um pôster que tem 4 lobos, né? 4 coiotes. E a dificuldade do álbum que eles não deram nem título a esse álbum. Ele não tem o nome, mas o nome desse álbum é Quatro Coiotes. Esse álbum da RPM, um ótimo álbum, que foi gravado também nos Estados Unidos. Tem a participação do Bezerra da Silva. Tem músicas muito bonitas, mas se chama Quatro Coiotes por causa disso. A invasão deles lá no deserto, onde não podia fotografar, e eles estavam fotografando nas dunas, perto de uma base militar que estava fazendo testes. E eles eram como espiões, como os coiotes que estão invadindo ali a área, né? Estão tentando atravessar do México para os Estados Unidos. E é o Quatro Coiotes. E esse álbum aqui ia ser o segundo álbum do RPM. Que na verdade, por causa da música Pirata, o segundo ficou sendo esse, que na verdade esse era que era para ser o ao vivo, o terceiro álbum do RPM, né? E esse grande primeiro álbum tem a história da capa, né? As dificuldades com o baterista. E a banda começou com um pau de sebo. Teve esses 3 primeiros álbuns, que são ótimos álbuns. O RPM tem o Electra também, tem o MTV. E vai lançar com um novo vocalista um novo trabalho, né? Vai ser um EP de 6 faixas agora para o ano 2022. Esperamos aí o RPM, né? Obrigado por vocês terem ouvido nosso canal com o nosso apresentador, Ronaldo Melo. Fique com Deus e até a próxima.